O anel de diamante pesava como uma dúvida incessante no bolso de Jirro. O brilho da pedra parecia zombar dele, enquanto ele observava seu reflexo no espelho, tentando ajustar o terno impecável. Ela me ama ou está apaixonada pelo que sou? Pelo que tenho, pensava, enquanto olhava para o relógio de pulso que ele sempre usava, o mesmo que Siu Yan, sua namorada, tanto elogiava. Era difícil acreditar que, depois de 2 anos de relacionamento, jantares no melhor restaurante de Seul, viagens internacionais e a vida luxuosa que ele proporcionava, ele ainda se sentia perdido. Algo na forma como ela sorria, como ela o olhava, parecia vazio. O pedido de casamento estava pronto. O restaurante 5 estrelas estava reservado para sábado, as flores estavam encomendadas e o discurso, ensaiado 1000 vezes. Tudo estava nos conformes, mas algo dentro de Jirro ainda o inquietava. Ele não conseguia parar de pensar. Será que Siu Yan me ama de verdade, ou ela apenas gosta do que eu posso oferecer? Aquela manhã, enquanto tomava seu café sozinho, em seu apartamento, a decisão surgiu como um raio. Ele estava cansado de viver com dúvidas, de ser o homem que ela queria, mas não o homem que ela realmente amava. Ele pensou em como poderia descobrir a verdade, uma verdade que estava se escondendo por trás de sorrisos e palavras doces. Eu vou me disfarçar, decidiu. Siu Yan não sabia que ele era mais do que o empresário milionário que ela conhecia. E ele queria ver quem ela realmente era, como ela se comportava longe de toda aquela fachada de luxo. O plano era simples, mas ousado. Ele usaria um nome falso, um disfarce humilde. Min Siak, assistente administrativo, seria quem ele seria naquele dia. Ninguém na empresa de Siu Yan o reconheceria. Ele se disfarçaria com roupas simples, nada de roupas caras, apenas o básico. Óculos baratos, camisa social comum. Se ela o reconhecesse, ele saberia que ela realmente o via. Caso contrário, ele descobriria se ela estava com ele pela sua posição, ou por quem ele realmente era, com o coração apertado e o estômago revirado. Jirro saiu de casa, mas, antes de fechar a porta, olhou para o céu nublado. Ou é loucura, ou é a única chance de eu entender quem Siu Yan realmente é. O táxi levou ele para a empresa dela, um escritório simples no coração de Sul. Mas naquele momento parecia ser o ponto de virada de sua vida. Ao chegar no prédio da empresa, Jirro ainda estava nervoso. Ele ajustou o crachá e respirou fundo enquanto entrava no elevador. Cada movimento parecia pesado, como se o destino estivesse se preparando para revelar a verdade. Ao sair do elevador, ele se deparou com a cena que mais temia. Lá estava Siu Yan, rindo com seus colegas de trabalho, completamente à vontade. Ela estava diferente ali, sem a pressão de estar com ele, sem a necessidade de manter a imagem de namorada perfeita. Ela se virou e deu um aceno desinteressado, sem nem sequer reparar em quem estava ali. Min Siak a observou de longe, com a respiração falha. Ela parecia ainda mais distante agora. Quando ela passou por ele no corredor, seu perfume de flor de cerejeira encheu o ar, mas, ao contrário do que ele esperava, ela não fez nenhuma referência ao olhar que trocavam durante os jantares românticos. Não houve nenhum sinal de reconhecimento. Para ela, ele era apenas mais um. Min Siak engoliu em seco, sentindo a dor se espalhar no peito. O disfarce estava funcionando, talvez bem demais. Nos dias seguintes, Min Siak continuou a rotina de estagiário. Ele a observava de longe, com um misto de curiosidade e dor. Siu Yan estava ainda mais descontraída, se tornando uma pessoa totalmente diferente de como era com ele. Dela era expansiva, falava alto com todos, se mostrava sempre a estrela do escritório. Mas quando seus olhos cruzavam com os de Min Siak, havia apenas indiferença, uma distância que ele não podia mais ignorar. No refeitório, Jirro tentou se aproximar para iniciar uma conversa casual, mas Siu Yan apenas respondeu com um bom dia apático e logo se afastou, se perdendo nas conversas com seus colegas. Isso o atingiu de forma dolorosa. Ele tentou de novo, perguntando sobre o projeto no qual estavam trabalhando juntos. Ela o olhou por um instante, mas as palavras foram curtas e sem vontade. Era como se ele fosse invisível para ela, um estagiário sem nome, sem história, sem importância. Mas o pior estava por vir. Em uma tarde de café,
Ji-Hyo estava tentando se distrair, pensando em sua vida com Seo-Yeon e no que estava prestes a descobrir, quando ouviu uma conversa dela com uma colega. Seo-Yeon, aquele cara novo, o Min-seok. Ele me olha, como se me conhecesse. Não é estranho? A colega riu, e Seo-Yeon completou com um sorriso desdenhoso. Ah, mais um que deve estar encantado pela rainha do marketing. Aquelas palavras cortaram Ji-Hyo como uma faca. Rainha do marketing. Era assim que ele era tratado, como um objeto de admiração, alguém a quem as pessoas se aproximavam apenas pela aparência ou pelo poder. Mas ali estava Seo-Yeon, reduzindo-o a uma simples piada. No instante em que ela disse isso, algo dentro dele se partiu. Ele se sentiu um tolo, não um homem de negócios, mas um simples espectador de sua própria vida. Mas o que mais o atingiu foi o desprezo disfarçado de brincadeira. Ela continuou a rir, contando piadas sobre ele, falando sobre sua obsessão por sempre parecer o homem perfeito, fazendo coisas exageradas para impressioná-la. E a última frase, que ele nunca esqueceria, foi dita com a voz fria e debochada. Parece que ele tenta compensar algo. Como se dinheiro fosse tudo. Aquelas palavras ecoaram em sua mente e, por mais que tentasse ignorá-las, ele sabia que elas estavam faladas com o coração. Ela não estava apenas zombando dele. Ela o via como fraco, como alguém que tentava desesperadamente se encaixar em algo que ela jamais compreenderia. A dor cortou mais fundo que qualquer outra coisa. Ele deveria confrontá-la, deveria fazer algo, mas, no fundo, sabia que não estava preparado para o impacto naquele momento. Ji-Hyo tomou a decisão de que seria melhor terminar tudo naquele instante. Ele iria se revelar. De fato, não queria mais viver uma vida de mentiras, mesmo que isso significasse perder o que ele achava que mais amava. Ele deixou de lado qualquer preocupação com o futuro e decidiu ir até o local do encontro, que havia preparado para Seo-Yeon. O restaurante 5 estrelas estava reservado para eles. A mesa estava pronta, a vela acesa. Ela ainda não havia chegado. Ao vê-la entrando, Ji-Hyo manteve a expressão séria, como se fosse um simples encontro entre amigos. Quando ela se aproximou, ele colocou o envelope com as provas da traição no centro da mesa. Seo-Yeon olhou desconcertada, tentando entender o que estava acontecendo. Seo-Yeon, você nunca me viu. Eu sou apenas uma fachada para você. Toda a nossa relação foi baseada em um engano. Ele a observava com olhos cansados, mas determinados. Seo-Yeon não sabia o que dizer. Ela abriu a boca, tentando dar uma explicação, mas Ji-Hyo não deixou. Não precisa dizer mais nada. Eu sei tudo. Vi com meus próprios olhos o quanto você me despreza. Eu não sou um brinquedo. Não vou mais ser seu palco. Agora, vá. Vá e viva sua vida do jeito que sempre quis. Mas me deixe em paz. O silêncio entre os dois foi pesado. O restaurante agora parecia vazio. Seo-Yeon olhou para ele com uma expressão que misturava surpresa e arrependimento. Mas o que Ji-Hyo sentia agora não era raiva. Era vazio. Ele finalmente entendeu que a maior dor não vinha da traição, mas da decepção em ver a pessoa que ele mais amou não ter sido verdadeira consigo. Ele se levantou e saiu do restaurante, sem olhar para trás. Ji-Hyo seguiu em frente com sua vida. Ele cortou os laços com Seo-Yeon de forma definitiva, mas a dor de ter amado alguém que não o amava jamais deixou seu coração. Ele continuava a trabalhar, a seguir sua rotina, mas, no fundo, havia um vazio. Algo que ele não sabia como preencher. Um vazio que o consumia em cada passo que dava. Um vazio que Seo-Yeon deixou. Meses depois, uma mensagem apareceu em sua tela. Preciso falar com você, Ji-Hyo. Eu errei. Eu te amo. Ji-Hyo olhou para a tela. Não sentiu raiva, não sentiu felicidade. Sentiu apenas um silêncio profundo. Ele apagou a mensagem, colocando o celular de lado. A verdade era clara para ele agora. Não há amor que possa apagar uma mentira construída por anos e assim, Ji-Hyo continuou sua jornada, sabendo que algumas coisas, como o amor que um dia ele acreditou ser perfeito, eram melhor deixadas no passado. Não porque ele não fosse digno de amor, mas porque ele finalmente entendeu que o amor verdadeiro não se constrói sobre mentiras. Se essa história tocou você de alguma forma, não saia sem deixar seu comentário aqui embaixo. Conta pra gente. Já presenciou ou viveu algo parecido?
Sua experiência pode ser o ponto de partida para alguém encontrar coragem. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação, porque aqui trazemos histórias que inspiram transformação, coragem e consciência. Até o próximo vídeo.